Nós vamos acompanhar um pronunciamento que está sendo feito nesse momento pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em que ele fala sobre os pedidos de impeachment de ministros do Supremo. Vamos acompanhar. O parecer da Advocacia Geral do Senado, muito bem fundamentado, reconhece que os fatos declinados na petição de impeachment não se superpõem à Lei 1079, a um rol taxativo de hipóteses que admitem impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Vigora no Brasil um princípio da legalidade. O fato tem que ter uma previsão legal para que se constitua a justa causa de um processo, para que se ande um processo dessa natureza, é preciso haver a adequação do fato ao que prevê a lei federal, no caso a Lei 1079. E o rol das hipóteses de impeachment de ministro supremo é um rol muito taxativo do artigo 39 da Lei 1079 de 1950 e de todos os fatos declinados na petição inicial, na denúncia feita pelo presidente da República, nenhum desses fatos teve essa adequação legal da Lei 1079, de modo que o parecer da Advocacia Geral do Senado é nesse sentido, de que carece para o pedido a chamada justa causa, por falta da tipicidade, consequentemente, à recomendação da Advocacia Geral do Senado da rejeição dessa denúncia. Essa manifestação da Advocacia Geral do Senado é pela presidência e por mim acolhida, não só porque é muito bem fundamentada, mas porque concordo com o presidente, com os termos ali expostos, sobre o aspecto técnico e o aspecto jurídico. O Estado Democrático de Direito exige a obediência a esse princípio da legalidade, que só se instaure um processo dessa natureza quando haja realmente e efetivamente justa causa e um fato que possa se adequar à Lei 1079, e não é este caso concreto desse pedido de impeachment. De modo que, como presidente do Senado, determinei a rejeição da denúncia por falta de justa causa, por falta de tipicidade e o arquivamento do processo de impeachment. Esse é o aspecto jurídico sustentado pela presidência, afirmado e reafirmado aqui pela presidência do Senado, mas há também um aspecto importante, que é o da preservação de algo fundamental ao Estado de Direito e à democracia, que é a separação dos poderes e a necessidade de que esta independência de cada um dos poderes seja garantida e que haja convivência a mais harmoniosa possível entre esses poderes. E quero crer que esta decisão, que define por parte do Senado Federal e da presidência do Senado Federal este pedido de impeachment, possa constituir um marco de restabelecimento das relações entre os poderes, da pacificação e da união nacional que tanto nós reclamamos, que tanto nós pedimos, porque é fundamental para o bem-estar da população brasileira, para a possibilidade de progresso e de ordem no nosso país. Portanto, além do lado técnico e jurídico, que eu estou adstrito e devo ser obediente, porque cumpro a Constituição e cumpro a lei, há também um lado político de uma oportunidade dada para que possamos restabelecer as boas relações entre os poderes. Recentemente estive com o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, a solicitar a Sua Excelência que pudesse restabelecer o diálogo através da reunião entre os poderes, através da reunião com os governadores do Estado, de modo que possamos constantemente buscar esse consenso, identificar as divergências, mas que essas divergências sejam divergências superáveis pelos mecanismos próprios que a Constituição e a lei nos fornecem. E não é o caso, naturalmente, de um pedido de impeachment que, sem a adequação legal e sem a técnica jurídica própria, deve ser rejeitado, e é o que foi feito nesta noite de hoje pela presidência do Senado Federal. Muito obrigado.
Então, a fala do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, confirmando a informação que trouxemos há pouco aqui no programa de que o Senado não vai analisar o pedido de impeachment que foi apresentado pelo presidente Jair Bolsonaro contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Agora são 7h36. Cristina Grêmio, queremos ouvi-la, Cris, sobre essas declarações do presidente do Senado e também sobre aquele assunto que debatíamos aqui anteriormente, a carta divulgada hoje pelo ex-deputado Roberto Jefferson. Cris. Vou começar pelo último assunto aí, porque é muito revoltante, né? Revoltante é a palavra. Eu estava ouvindo aqui Rodrigo Pacheco e pensando como ele tem a petulância de falar que não há justa causa, que não há amparo técnico. O que ele está dizendo? Que o advogado-geral da União, que a equipe de advogados, que está no topo da carreira do serviço público de advocacia, não sabe redigir um pedido de impeachment? Ô, Rodrigo Pacheco, dá um tempo, tá? Porque a gente não é bobinho, não. A gente entende o que está acontecendo. Tem vários outros pedidos de impeachment aí. A gente quer saber também se com toda essa sua capacidade técnica de advogado, né? Que a gente sabe que está advogando lá no caso de Brumadinho, se com toda essa sua capacidade técnica, que está muito acima de todos que trabalham na Advocacia Geral da União, se o senhor já conseguiu analisar aqueles outros pedidos que estão há meses aí na sua gaveta. Deu uma olhadinha naqueles 3 milhões de assinaturas que vieram acompanhados do pedido de impeachment de Alexandre de Moraes apresentado pelo senador Cajuru. Tem outros pedidos de impeachment também para Alexandre de Moraes e para outros ministros do STF que descumpriram a Constituição. Isto é crime de responsabilidade e quem diz isso é a própria Constituição. O senhor é advogado, deveria conhecer a Constituição. Como não conhece? Como não há justa causa? Como pode um ministro abrir um inquérito de ofício, mandar prender brasileiros que nem estão na sua alçada, na sua jurisdição, que não tem foro privilegiado, sem o devido processo legal, quando tantos outros brasileiros julgados e condenados em 1, 2, 3 instâncias estão soltos? Quando o maior ladrão do país foi solto e permitiram que ele se candidate a presidente da República? Tá achando que a gente é bobo? Eu quero dar um recado para o eleitorado de Minas Gerais. Eu sei que vocês tentaram. Eu sei que naquela última eleição era ou escolher Rodrigo Pacheco ou eleger a ex-presidente Dilma, que nem concorrer deveria estar concorrendo, mas tentou ser senadora da República. Vocês tentaram. Na próxima eleição, esse é um nome para descartar. Atenção, povo do Brasil, se este senhor vier com candidatura a presidente da República, olhem o que ele acabou de dizer. Que não há justa causa para pedido de impeachment de ministro que faz o que Alexandre de Moraes faz lá direto no STF, na nossa cara, a gente está vendo. O brasileiro mais simples, que nunca pegou num exemplar da Constituição da República, já conhece o artigo que fala da liberdade de expressão, que ela é garantida a todos os brasileiros desde que ele não se esconda, não esconda a sua identidade, é vedado o anonimato. Agora, os black blocs que se infiltram nas passeatas verde e amarela para dizer que há arruaça no meio da verde e amarela ou que vem junto com aquela passeata de vermelhinhos lá para queimar estátua e tal, esses estão sempre com a cara escondida. Esses são bandidos, porque a Constituição não permite nem manifestação e nem livre expressão do pensamento para quem se esconde no anonimato. Então, vamos colocar tudo em pratos limpos aqui para que fique claro. Não nos engana, Rodrigo Pacheco. Nós não somos idiotas, como estão escrevendo, aliás, os nossos espectadores aqui no chat. Não somos idiotas, a gente está vendo. E a cada notícia que a gente mostra aqui, é o senador Lazier Martins informando que Rodrigo Pacheco não ia analisar o pedido de impeachment e explicando os porquês. É o próprio Rodrigo Pacheco falando, é a carta do Roberto Jefferson, que fez bem de chamar os ministros do STF de urubus. Cada notícia que a gente dá aqui, mais ferve a convocação para a manifestação de 7 de setembro. O brasileiro é pacífico e vai mostrar nas ruas de onde emana o poder. Bom, recebemos agora aqui também quem nos ouve pelo rádio, pelas redes Jovem Pan News, Jovem Pan FM. Seguimos aqui repercutindo o pronunciamento que trouxemos há pouco do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que, confirmando as expectativas, anunciou que vai rejeitar o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que foi apresentado no final da semana passada pelo presidente Jair Bolsonaro. Sobre isso, queremos sua avaliação também, Augusto, e o tema que debatíamos antes, a carta do ex-deputado Roberto Jefferson. Bom, no caso do presidente do Senado, ele só confirma que certos atos de covardia exigem mais coragem do que atos de bravura em combate, daqueles que dão medalha, né?
em guerras de verdade. Ele disse tudo isso aí quando ele poderia simplesmente colocar em votação, deixa tramitar, deixa que os senadores falem, ele não precisa segurar ali como um zagueiro que chuta todas aí de volta para o meio de campo, porque não quer perigo na área. Tá? Então é um gesto triste, né, que piora a imagem da chamada classe política. Agora, sobre o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, praticamente aí esse discurso dele já é uma bola esperada, né? Eu estava vendo aqui algumas notícias desse ano. Abril desse ano, o Pacheco já tinha dito, Pacheco avisa que não irá pautar impeachment de ministros do STF. Ou seja, ele já tinha avisado isso. Agora, eu anotei algumas palavras aqui do que ele disse, a separação de poderes que ele fala, né? O problema é que no Brasil nós até podemos ter harmonia entre os poderes, uma falsa harmonia, mas nós não temos independência, e harmonia não é a mesma coisa que independência. Hoje nós vemos aí essa harmonia do STF, de ministros do STF com membros do Congresso, mas não temos independência nenhuma. Esse é o problema. A harmonia não é independência. Depois ele disse que hoje estabelecemos um marco de união nacional, bem-estar da população. Como ele sabe bem-estar da população? O perfil dele, os perfis das redes sociais são fechados. Ele não conversa com ninguém, não sai às ruas, a não ser numa comitiva totalmente fechada. Fala para dentro da bolha. Como ele pode afirmar sobre esse bem-estar da população? Dizendo que ele cumpre a Constituição e que ele quer, mais uma vez, a ladainha completamente vazia de restabelecer o diálogo. Como restabelecer o diálogo sem respeitar a Constituição, presidente Rodrigo Pacheco? Não existe restabelecimento de diálogo quando a Constituição não é respeitada. E tanto é que peguei mais uma notícia aqui de abril desse ano, tanto não é respeitada que, olha só, Barroso manda presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, instalar CPI da pandemia. O ministro mandou o presidente do Senado instalar uma CPI da pandemia da Covid-19 e afirmou que estão presentes os requisitos necessários para a abertura da comissão e que o chefe do Senado não pode se omitir em relação a isso. Isso aqui está previsto na Constituição, senador Pacheco? Um ministro do STF aí demandando a abertura de uma CPI, que é exatamente uma ferramenta ali unicamente da prerrogativa das casas legislativas, do Senado. Isso aqui não é respeitar a Constituição. Então, muito difícil. Eu entendo muito a indignação da Cris quando voltamos o comentário para ela, porque é exatamente isso que a gente sente, esse reestabelecimento do diálogo. Como restabelecer diálogo sem respeitar a Constituição? Senador Rodrigo Pacheco, não existe mais respeito à Constituição. É por isso que o povo está indo às ruas no dia 7 de setembro. Não é para apoiar o presidente Jair Bolsonaro, é para defender a nossa Constituição, que agora, com o aval do senhor aí, está sendo, mais uma vez aí rasgada, e não vamos respeitar a nossa Constituição e nem respeitar a prerrogativa de que o Senado precisa colocar ali os ministros do STF com accountability, prestação de contas. É muito triste isso que a gente está vendo, Vitor, porque uma nação sem uma Constituição respeitada jamais será uma nação forte, jamais teremos uma democracia sólida. Se existem agentes políticos e agentes do braço jurídico, do braço judicial, aí da esfera judicial, atuando como agentes políticos. Nós precisamos, acima de tudo, se você votou no Bolsonaro ou não, defender a nossa Constituição. É o nosso bem mais sagrado, é o bem mais sagrado de uma nação. Uma nação forte é feita de uma nação de leis e não de homens, e é preciso que nós demos esse recado aí no dia 7 de setembro. Era esse o meu recado, Vitor.